Muito bom dia a todos. Começo por agradecer à direção da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar o convite honroso para estar a moderar este painel. Um painel que tem como tema tecnologia, inovação e conhecimento, uma nova cultura nos cuidados de saúde. Abordaremos alguns dos principais tópicos nesta temática: inteligência artificial, internet das coisas, smart health, robótica, nanotecnologia, sistemas de apoio à decisão clínica e à gestão, telemedicina, telesaúde. E de facto vale a pena, como introdução, referir que a importância do investimento em tecnologias inovadoras é hoje uma realidade global inquestionável, que procura, através de um conhecimento mais exato e atempado, melhorar a efetividade na prevenção, no diagnóstico precoce, na qualidade do tratamento da doença, garantindo melhores resultados em saúde. A tecnologia, contudo, é muito mais abrangente. Por um lado, tem contribuído para a evolução no acesso à informação, para a tomada de decisão e para a segurança dos dados, desde a sua recolha, armazenamento, tratamento e análise. Por outro lado, tem promovido a melhoria da relação médico-doente, hoje mais próxima, a otimização dos processos de produtividade e a redução dos custos operacionais e do desperdício. Neste contexto, pretende-se compreender como a inovação tecnológica contribuiu para as soluções dos desafios postos aos profissionais, às organizações, aos sistemas de saúde, ao nível das necessidades das populações mais vulneráveis, e refiro-me aos idosos, às comunidades rurais mais afastadas dos centros urbanos, às condições, condições de saúde crónicas, dar a conhecer experiências ou projetos mais disruptivos, digamos, que demonstrem como as novas tecnologias podem ajudar a encontrar novos modelos de gestão e de prestação de cuidados de saúde que garantam mais qualidade, mais segurança e melhores resultados em saúde. Explorar a influência da tecnologia na mudança do papel do clínico e na efetividade do diagnóstico e no tratamento de doenças, e ainda perceber quais as implicações que estas poderão ter na sustentabilidade das organizações de saúde. Para nos falar sobre estes temas, temos connosco um painel de luxo que eu apresentaria pela primeira participante, a professora doutora Daniela Seixas. É professora afiliada da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e é CEO da Tonic App. Atualmente é professora, é neuroradiologista e apaixonada pela tecnologia. Eu aconselhava, não está aqui no meu guião, mas se tivesse curiosidade, e aconselhava a visualização de um vídeo que está disponível no YouTube da apresentação da professora Daniela Seixas no Web Summit 2019, que é qualquer coisa de extraordinário. É doutorado em Neurociências, em colaboração com a Universidade de Oxford, e MBA executivo na IE Business School em Madrid. É membro da Comissão Nacional para as Tecnologias de Informática na Saúde da Ordem dos Médicos. Professora Daniela Seixas, o palco é seu. Muito obrigada. Estão-me a ouvir? Conseguem-me ouvir? Sim. Sim? Estão-me a ouvir bem? Sim, está audível. Muito bem, muito obrigada. Vou então partilhar a minha apresentação. Eu penso que já estão a ver, correto? Sim, correto. Então, eu vou, na minha intervenção, vou falar um pouco primeiro do que é que Big Tech está a fazer na área da saúde digital. Depois vou falar um pouco do que é que tem sido a minha experiência nesta transformação digital forçada que temos vivido por causa da pandemia na área da saúde, e vou deixar aqui algumas considerações acerca do que eu acho que será o futuro e também dos dados da saúde. Esse exemplo do Big Tech eu penso que é muito cabal, e eu trago aqui um exemplo de uma grande tecnológica. Porquê? Porque antes da pandemia e antes desta digitalização forçada, a verdade é que estas empresas já estavam a trabalhar para entrar no mercado da saúde ativamente há alguns anos, e começamos agora a ver a disrupção, e ela vai acontecer de uma maneira ainda mais evidente nos próximos poucos anos. Este é o exemplo da Amazon, que todos conhecem como sendo o grande retalhista digital. Portanto, a Amazon tem tudo. E se tem seguido a história da Amazon, há poucos anos adquiriu uma startup chamada PillPack. E porquê que a Amazon adquiriu a PillPack?
Porquê? Porque, obviamente, sendo uma grande distribuidora, queria também entrar no negócio da distribuição do medicamento. Esta não foi a primeira ação neste sentido. A Amazon já tinha tentado entrar no negócio da distribuição dos medicamentos com uma empresa chamada Drugstore.com, mais tradicional, e não conseguiu, porque teve problemas basicamente com os middlemen, mas a PillPack permitiu-lhe começar a entrar na área da distribuição com sucesso. A Amazon não ficou todo por aqui. A Amazon, juntamente com outros gigantes, quis entrar também no negócio das seguradoras de saúde e, portanto, na prestação de cuidados. Então, o que fez foi, basicamente, criou quase do dia para a noite um seguro de saúde em que simplesmente segurou todos os seus funcionários, o que quer dizer que se tornou relevante no negócio muito rapidamente e, se calhar, com pouco tempo, e deu pouco tempo de reação ao mercado. Não parou ainda por aí. Portanto, a Amazon tem feito várias aquisições na área da saúde digital e adquiriu uma startup relativamente pequena com um produto que é até bastante comum, é um Symptom Checker. Esta startup chama-se Health Navigator. Este Symptom Checker, o que tinha de especial é que já tinham uma estrutura tecnológica que permitia à Amazon poder usar a sua solução de uma maneira muito fácil e integrada através dos seus diferentes sistemas. E isto tudo culmina na oferta de um produto também aos seus próprios funcionários via a seguradora que criou, mas também já a todos os que queiram na área de Boston e em breve noutras áreas geográficas, em que através desta aplicação o doente tem acesso a videoconsulta, tem acesso a receber um médico ou enfermeiro em casa, pode receber os seus medicamentos em casa, enfim, tudo numa única aplicação. A Amazon não foi a única, a própria Microsoft, que entrou um pouco mais tarde, não um pouco mais tarde, mas que é de uma maneira um pouco diferente na área da saúde, há relativamente pouco tempo transformou o seu Microsoft Teams, que penso que estamos hoje a usar para se tornar compliant com todo o regulatório que é necessário para poder fazer videoconsulta. Portanto, o meu ponto aqui é que a Big Tech já estava a entrar no mercado, já estava a fazer disruption e que agora esta transformação digital ainda tornou este mercado mais apetecível. Portanto, a minha visão do que está a acontecer é que a saúde digital claramente tornou-se ainda mais relevante. Com isto, e sendo eu médica, não estou a querer dizer que deve substituir os cuidados humanos. Portanto, a humanização da medicina tem que existir, porque é cheia de incerteza naturalmente, e nada substitui a relação médico-doente ou profissional de saúde do doente, mas a verdade é que a saúde digital tornou-se extremamente relevante, mas agora está mais competitiva do que nunca. Por outro lado, o que é positivo é que houve uma queda de barreiras muito importantes e, para mim, uma das principais, e que é da ideia das mais lentas de romper, é a questão da literacia digital. Os nossos utentes, os nossos doentes, os nossos profissionais de saúde hoje estão mais literados digitalmente do que estavam em março. E até um exemplo quase anedótico é os QR Codes, só para terem uma ideia. A TonyCap tentou no passado utilizar QR Codes para facilitar o download da sua aplicação. Ninguém usava, literalmente, e agora de repente já todos usam, incluindo os médicos, que são os nossos principais utilizadores, e isto muito se deve à utilização dos QR Codes para vermos menus nos restaurantes hoje em dia. Como é que a TonyCap se adaptou aos tempos que vivemos? Primeiro que tudo adaptou-se ainda com mais velocidade, portanto a velocidade já era uma preocupação nossa, porque já achávamos que a saúde digital é extremamente competitiva, portanto passamos a andar, eu diria, 3 ou 4 vezes mais depressa ainda. A primeira coisa que fizemos foi adaptar imediatamente o nosso produto e, para quem não conhece a TonyCap está a agregar numa única plataforma os melhores recursos para ajudar os profissionais de saúde no seu dia-a-dia. Portanto, adaptou o seu produto muito rapidamente para permitir que os médicos tivessem acesso a recursos COVID, que os ajudassem nos cuidados na pandemia. Portanto, fizemos a adaptação do produto em apenas 2 semanas, em teletrabalho súbito, porque a empresa estava a operar normalmente, como todas as outras, até março.
o que é que fizemos mais? Aceleramos o desenvolvimento de multiplataforma, portanto a Tonic App hoje também é desktop, também é modular, pode ser usada por softwares terceiros com muita facilidade, designadamente softwares hospitalares. Entramos com prescrição eletrónica no mercado espanhol e vamos lançar em breve videoconsulta. Como é que nós conseguimos fazer tudo isto? A Tonic App não desenvolveu tudo sozinha, de maneira nenhuma. Nós achamos que esta aceleração digital e, para além do mais, portanto, esta maior competitividade no mercado faz com que seja um absurdo tentar desenvolver tudo de raiz. Hoje em dia, co-criar, recorrer a parcerias e recorrer a third parties que já têm soluções incríveis, seja na área da comunicação, seja na área da videoconsulta, é a maneira que nós achamos mais inteligente de conseguir ter o produto, o melhor produto, o mais rapidamente possível. Foi isso mesmo que fizemos. Quanto ainda à velocidade, além de adaptarmos o produto à pandemia e de o desenvolvermos, tanto no sentido da multiplataforma como de termos ainda mais ferramentas para os profissionais de saúde, o que nós fizemos foi acelerar ainda mais a nossa expansão geográfica e fico contente por vos dizer que, além de termos entrado em Espanha e em França durante estes meses, acabamos de entrar agora este mês em Itália com bastante sucesso e já estamos a traduzir a Tonic App para grego. Gostaria de terminar a minha intervenção com um ponto acerca dos dados da saúde. Eu penso que temos seguido, assim, quem me conhece sabe que eu sou muito frontal, temos usado os dados na área da saúde de uma maneira muito egoísta. Claro que ter dados é poder e não é só poder, é também poder económico, não é? Portanto, os dados na saúde valem muito dinheiro. Mas a verdade é que também não nos podemos esquecer que ter dados de qualidade em saúde é difícil, ter dados robustos na área da saúde é necessário muito tempo. E mesmo também o facto de se usar as palavras inteligência artificial por todo e por nada, acho que não é benéfico para esta área específica da saúde. A inteligência artificial tem as suas aplicações específicas, a inteligência artificial precisa dos tais dados de qualidade e em quantidade, portanto precisa de muito tempo para conseguir dar aplicações que sejam práticas e que possam ser usáveis. Além do mais, temos muitas aplicações de inteligência artificial que na área da saúde têm alguns problemas de opacidade e, portanto, na área da saúde, sobretudo quando estamos a apoiar o diagnóstico, é necessário compreender o que é que os algoritmos fazem para, obviamente, compreender as respostas que nos trazem. Portanto, com isto eu não estou a dizer que não sou advogada da utilização das técnicas de inteligência artificial, pelo contrário, o que eu estou a dizer é que tem que ser feito com critério e tem que saber do que se está a falar. Eu alerto também e falo também um pouco mais dos dados da vida real. É uma área que a Tonic App está a desenvolver desde o início, com possibilidade vamos entrar também nos dados sintéticos e, portanto, o que eu quero deixar aqui é cuidado com as buzzwords, é preciso saber o que se está a fazer na área de dados na saúde e, mais uma vez, o que eu gostaria de deixar aqui à nossa audiência é que colaborem mais, não só no desenvolvimento de produto, como será o nosso exemplo e é o exemplo de muitas outras empresas, como é evidente, mas também colaborem na questão dos dados, porque precisamos dos dados para prestarmos melhores cuidados de saúde e ajudarmos também os profissionais nesta sua missão. E portanto, acabo aqui a minha intervenção, um minuto antes, fico disponível para as perguntas que possam ter. Muito obrigada, convido-vos a conhecer a Tonic App, se ainda não conhecem, visitar-nos no nosso site ou nas redes sociais. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Daniela Seixas, foi super eficiente na utilização do tempo e agradeço-lhe por isso. Passamos então à segunda apresentação deste painel. Professor José Carlos Nascimento é professor auxiliar da Universidade do Minho e vai-nos falar sobre transição digital e a importância do papel dos gestores e dos profissionais na transição digital. O professor José Carlos Nascimento é doutorado no Departamento de Sistemas de Informação da Universidade do Minho, onde é atualmente professor. É licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Universidade do Porto.
Ao longo da sua carreira, desempenhou funções técnicas, comerciais e de gestão em diversas empresas nacionais e multinacionais de referência, nomeadamente na banca, telecomunicações e empresas de IT. Nos últimos anos tem complementado a atividade académica na Universidade do Minho com diversas funções públicas, em particular na área dos sistemas de informação. Professor José Carlos Nascimento, muito obrigado a apresentação e o tempo é seu. Muito obrigado, professor Dr. Carlos Santos, pela introdução. Eu completava apenas, digamos, que tenho de facto trabalhado na área dos sistemas de informação, particularmente na área da saúde. Portanto, tenho tido diversas intervenções, algumas delas prolongadas com os sistemas de informação da saúde, que de facto é uma área que me merece um grande apreço. Enfim, mas eu queria começar por cumprimentar o painel e os participantes nesta conferência que se realiza num formato diferente, mas que tão importante é no tempo em que vivemos. Queria agradecer o convite da PDH de uma forma muito breve, mas sobretudo agradecer o facto de realizarem a conferência em tempos que são particularmente exigentes, mas, digamos, o continuar a sua atividade em prol da prestação de melhores cuidados de saúde e digamos, manter essa atividade em tempos tão complexos é, de facto, merecedor de apreço por todos nós. Queria também, já agora, de uma forma particular, agradecer à professora Daniela Seixas pela sua intervenção, porque me deixa o trabalho muito mais facilitado. Deixe-me dizer que a segunda parte da sua intervenção, eu partilho totalmente as suas opiniões e vou, digamos, desenvolver a partir das ideias que apresentou. Chamando aqui a minha apresentação, portanto, pegando no tema do Congresso, fazendo aqui uma trilogia saúde, pessoas e tecnologias, eu gostava de abordar o tema, digamos, da transição digital, o que é transição digital, o que é que isso significa hoje na saúde e, fundamentalmente, qual é o papel que vejo para os gestores e para os profissionais de saúde. Dando uma clarificação em relação aos conceitos, enfim, talvez pela minha posição académica, durante muito tempo nós falamos de tecnologia essencialmente associada a uma missão de eficiência operacional, de melhorar os processos que já existiam e, portanto, esta preocupação era essencialmente de automatizar os processos. Tempos passados, de facto, nós evoluímos para uma segunda fase, que normalmente é classificada de informar e que tem a ver com a utilização da informação, ou, se quiser de uma forma mais rigorosa, a utilização dos dados e o seu processamento no sentido de gerar informação útil para os gestores, para os clínicos, para quem puder utilizar essa informação. E hoje em dia falamos num novo tempo, que é o tempo da transformação digital, transformar, em que usamos a tecnologia de uma forma que eu entendo que vai ser substancialmente diferente, que tem a ver não apenas com eficiência, ou que não tem tanto a ver com eficiência, que não tem tanto a ver com o simples processamento dos dados, mas tem a ver com a utilização da tecnologia para fazermos coisas de forma diferente, para fazermos coisas de forma nova e, digamos, para conseguirmos que a tecnologia seja utilizada para prestar melhores cuidados de saúde, permitindo uma alteração do processo e permitindo novos processos. Um aspecto que é importante e que eu não queria deixar de salvar aqui é que, para o mal e para o bem, eu diria mais para o mal, a saúde é uma área onde, ao contrário do que muitas vezes se diz, as tecnologias de informação estão muito atrasadas em relação a outros setores de atividade, e podemos ver isso em relação ao setor financeiro, aos setores da logística, e eu diria que na saúde nós estamos a viver estes tempos todos em simultâneo e vamos ter que trabalhar nestes tempos todos. O tempo da eficiência, o tempo dos dados para a informação de gestão e para o apoio à decisão clínica e o tempo de transformação digital. Qual é a marca deste tempo? Eu concordo completamente com o que falou a professora Daniela Seixas. Nós hoje temos um conjunto de buzzwords e questões que são importantes, não tenho dúvidas que são importantes. Escolhi aqui algumas: a inteligência artificial, digamos, o facto de termos o computador a fazer tarefas que até aqui eram dedicadas eram exclusivas dos seres humanos, a aprendizagem, a inferência, a tomada de decisão. Falamos hoje em dia normalmente de questões relacionadas com
Big Data, o tratamento intensivo de dados e na saúde, a saúde é sempre apontada como uma área fundamental para este novo paradigma, se assim quiserem. Falamos de questões que têm a ver com a chegada das redes 5G, que alteram, digamos, profundamente a forma como nós comunicamos, não apenas num ponto de vista quantitativo, não se trata apenas de redes mais rápidas, mas qualitativo, digamos, pela capacidade que vamos ter de ligar sensores, dispositivos, mas muito particularmente na área da saúde, pensarmos na quantidade de dispositivos médicos e de equipamentos que existem em ambiente hospitalar, por exemplo, digamos, e isso é, digamos, uma fonte enorme de informação que pode ser comunicada através do IoT. Falamos normalmente de questões relacionadas com de que forma é que tudo isto vai afetar a prestação dos cuidados de saúde, e falamos dos serviços, dos novos serviços de e-health ou saúde, mas há uma questão que para mim é fundamental, e é aqui que eu secundo e reforço a mensagem da professora Daniela Seixas, que é, de facto, tudo isto ainda em torno de uma questão fundamental, que é termos dados de qualidade. E eu diria que são duas questões importantes, que é alinhar termos dados de qualidade e, segundo, termos acesso a esses dados de forma simultaneamente rigorosa, do ponto de vista da privacidade, mas, do outro lado, simultaneamente aberta, de grande disponibilidade, para que, de facto, as pessoas os possam explorar. Quando digo as pessoas, digo as instituições, digo as empresas, digo o cidadão, digo a academia. Este tema da economia de dados é hoje um tema que está muito em cima da mesa. A economia de dados normalmente tem uma conotação que associa apenas ao valor financeiro dos dados, mas eu gostava de utilizar aqui a economia de dados não apenas numa acessão económica, mas, digamos, pensar em todas as cadeias de valor que podem ser exploradas a partir da reutilização e do aproveitamento dos dados existentes, que sejam dados rigorosos, que sejam dados robustos, que sejam dados disponíveis e que sejam dados que respeitem necessariamente aquilo que são os princípios de um Estado de Direito e aquilo que são a democracia europeia, tal e qual como a conhecemos. Há aqui 4 mensagens que eu passo num minuto, que acho que são importantes. A primeira é que esta questão, uma estratégia europeia para os dados, e muito em particular na área da saúde, é uma temática que preocupa a Comissão Europeia e a Europa hoje de uma forma muito firme. Portanto, é de facto uma das suas principais mensagens para o futuro. Em termos da atuação do governo português no plano de ação para a transição digital, a economia circular dos dados, o valor dos dados, a reutilização dos dados, quer do ponto de vista da sua utilização económica, quer do ponto de vista da sua utilização para desenvolver conhecimento, para melhorar a eficiência dos serviços, para prestar melhores serviços, para apoiar a decisão, é uma vertente importante. Nós temos que ter a noção que hoje em dia estamos numa fase de mudança importante sobre a dimensão que os dados vão ter na sociedade, e quando digo a dimensão, falo da dimensão de dados disponíveis. Prevê-se que até 2025 os dados disponíveis multipliquem quase por 6 vezes em relação ao que é hoje, que o PIB da economia dos dados mais que multiplique e que as pessoas envolvidas nestas questões sofram também, digamos, o número seja muito aumentado. E obviamente que esta questão leva-nos sempre a uma dicotomia que é, hoje em dia, do meu ponto de vista, uma dicotomia crítica, que é, por um lado, extrair valor, por outro lado, respeitar a privacidade e os direitos dos cidadãos. Este é o grande desafio que também se coloca hoje em dia, e uma das questões que devo confessar que me preocupa é a facilidade com que indivíduos e instituições sistematicamente usam a questão a temática da privacidade, que é necessariamente uma temática importante, como uma desculpa para, digamos, o imobilismo e para não fazermos nada. A privacidade é extremamente importante em diversas dimensões, mas não como justificação para não avançarmos e para não nos desenvolvermos. Para tentar respeitar o meu tempo, na saúde eu falava de
4 questões onde parece que isto tem algum impacto significativo. O primeiro, que há de ser uma batalha que eu acredito que vou continuar a travar até ao final dos meus dias, tem a ver que não haverá dados em saúde enquanto não tivermos um registro de saúde eletrónico digno desse nome, falando de uma forma muito aberta, e não adianta, digamos, estar a fazer o ponto da situação sobre isto. Há muito que tem que ser feito e eu dou o seguinte exemplo para mostrar o muito que tem que ser feito. Hoje à tarde, às 16 horas, tenho uma consulta na Ordem da Lapa e sei que quando entrar para o consultório e olhar para a médica, ela não vai saber nada a meu respeito e eu vou ter que lhe contar, da melhor forma que souber, a minha história clínica, como se fosse um indivíduo acabado de aterrar de Marte na manhã do dia 26 de novembro. Isto é inaceitável hoje, em 2020, e de facto temos que continuar a lutar para que na saúde atinjamos níveis de integração e de partilha de dados que são hoje já tão comuns noutros setores da sociedade. O segundo tema de destaque é necessariamente os sistemas de apoio à decisão. Portanto, os dados são importantíssimos para estes sistemas. A área da gestão começou primeiro, portanto, uma série de administradores hospitalares, hospitais grandes e hospitais mais pequenos têm feito grandes progressos nesta área, mas há muito que fazer, nomeadamente em relação ao apoio à decisão clínica e para sermos também pragmáticos e falarmos de coisas concretas. A esta hora, neste momento são 11h36, e eu não tenho dúvidas que houve já muito médico que prescreveu medicamentos que não devia ter prescrito e, muito possivelmente, eu diria que não os teria prescrito se um sistema de apoio à decisão da prescrição do medicamento lhe dissesse que o que estava a receitar um medicamento com reações adversas. E hoje em dia nós temos os dados suficientes, a tecnologia suficiente para que fenómenos desta natureza não continuem a acontecer. Mais uma vez, não é razoável que isto aconteça em 2020. A questão da investigação clínica, e acelerando porque estou a chegar ao fim do meu tempo, há muitos dados disponíveis que infelizmente não estão disponíveis com a qualidade que é necessária, mas eles são importantes para a investigação clínica e são importantes para dois aspectos que penso que temos que melhorar imenso na área da saúde, que é a criação do conhecimento a partir desses dados e, sobretudo, a partilha e a disseminação do conhecimento. A partilha do que é o conhecimento mais recente, a partilha do que são as novas abordagens clínicas, a partilha do que são as boas práticas em cada instituição e, digamos, a Covid está aí para nos mostrar a dificuldade que nós temos em partilhar informação. Enfim, e deixo um último tema que se relaciona com isto, com esta questão da economia dos dados, que é a questão da anonimização, ou se quiser, numa forma mais rigorosa, a pseudo-anonimização dos dados e a privacidade, reforçando a ideia que passei, que nós precisamos mesmo de extrair valor de dados. Como disse a professora Daniela Seixas, precisamos ter dados robustos, precisamos de ter dados confiáveis, precisamos de ter dados disponíveis e só dessa forma é que ferramentas como a inteligência artificial ou como machine learning ou como outras abordagens serão possíveis quando de facto houver a matéria-prima para que possam ser explorados pelas novas abordagens. Para concluir, entrando no meu último slide, 4 pontos que me parecem importantes, gostaria de deixar como mensagem. A primeira tem a ver com uma questão que me parece importante, que é um caminho que tem vindo a ser feito, mas que ainda está longe de estar concluído e que precisa de ser trilhado. É acabarmos com o mito e com esta ideia que ainda perdura, infelizmente, que os sistemas de informação são uma questão de domínio tecnológico, são uma área dos informáticos. Há muito a fazer e acho que aqui a PDH tem dado o seu contributo e, digamos, o desenvolvimento dos gestores hospitalares e outros gestores no sentido de assumirem que, sendo a informação um recurso, gerir sistemas de informação é fundamentalmente uma tarefa gestiva e quando se trata da prática clínica, ela passa pela participação dos profissionais de saúde. O segundo é que transformação digital e processos de transformação digital que implicam mudanças significativas ao nível dos processos têm que ser feitos por pessoas da área da gestão hospitalar,
da gestão de saúde noutros contextos e a experiência mostra, através dos bons resultados de muitos projetos, através dos profissionais de saúde, eu diria que há aqui um caminho que tem que ser feito, lideranças têm que ser assumidas por parte dos gestores e dos profissionais de saúde na área da transformação digital. São também os gestores e os profissionais de saúde que têm as condições para identificar e gerir os dados relevantes. São eles que conhecem os processos, são eles que conhecem a necessidade das organizações, são eles que conhecem as necessidades da prática clínica, são eles que sabem como é que esses dados podem ser utilizados para melhorar processos, para melhorar serviços e para inovar, e, portanto, digamos, é uma responsabilidade que eu diria que gostaria de deixar como mensagem fundamental, que é transformação digital é um processo real, ativo, a acontecer na saúde, cuja liderança deve ser dos gestores e dos profissionais de saúde. Enfim, penso que não ultrapassei muito o meu tempo, acredito que os dados e a saúde possam contribuir, e repescando um slide que uso há muitos anos, em qualquer uma destas dimensões que me parecem importantes no desenvolvimento da gestão hospitalar. A simplificação do acesso, a qualificação da prestação de cuidados, a otimização dos recursos e, finalmente, era tema para uma intervenção, para promover o conhecimento e desenvolver a economia. Muito obrigado. Muito obrigado, professor José Carlos Nascimento. Eu pessoalmente desejo que os seus dias sejam muitos, sejam longos e sejam bons, mas que não sejam todos gastos a obter evidência de utilização do registro clínico eletrónico, que ele se consiga fazer muito antes. Passaria então à apresentação da terceira conferencista neste painel, a professora doutora Maria, é professora catedrática da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, é presidente do IMM, do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, é membro eleito do European Molecular Biology Organization e membro do Conselho Editorial das revistas Journal of Cell Science e RNA. Foi professora convidada na Harvard Medical School e em 2020 foi eleita presidente da RNA Society. Convosco a professora Maria do Carmo Fonseca. Muito obrigado. Primeiro que tudo, muito obrigado por este amável convite. Eu queria só confirmar que me estão a ouvir bem e que estão a ver a minha apresentação. Sim? Sim. Ok, perfeito. Então nós vamos mudar das tecnologias de informação para a biotecnologia e eu vou-me centrar na medicina de precisão. A medicina de precisão é um conceito recente que foi pela primeira vez proposto em 2015 pelo diretor dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, o NIH, e o conceito de medicina de precisão consiste exatamente em desenvolver tratamentos que sejam precisamente destinados às alterações moleculares que causam a doença. Portanto, estamos no domínio da medicina molecular e de saber identificar exatamente qual é a molécula que está alterada de forma a provocar a doença, e é sobre essa molécula que nós nos vamos focar para tratar a doença. E os casos mais paradigmáticos de sucesso da medicina de precisão estão relacionados com os tratamentos das doenças que são causadas por mutações num único gene e que permitem fazer uma terapia génica que consiste em introduzir na célula onde existe um gene mutado, nós vamos introduzir uma molécula de DNA construída artificialmente e que vai conter a informação correta que estava deficitária na célula mutada. Como existe esta relação de um gene, uma mutação, uma doença, nós conseguimos aqui fazer a correção precisa da doença. Este conceito da terapia génica já tem vários anos. Ele foi pela primeira vez posto em prática em 1990, com sucesso, mas à medida que se começaram a aplicar terapias génicas a crianças, estamos essencialmente
a falar em tratar crianças, houve alguns problemas de efeitos secundários e houve mesmo uma morte de um jovem que levou a um bloqueio de todas as experiências de terapia génica até se conseguir tecnologias mais seguras para fazer este tipo de tratamento. E houve aqui um interregno de bastantes anos até que chegamos à atualidade. E a atualidade é que em 2017 a FDA e depois a Agência Europeia aprovaram uma terapia génica e a partir daí vamos ver e vamos nos focar nesta primeira terapia génica que tem como alvo uma doença que provoca cegueira e depois, mais recentemente, em 2009, a aprovação do Zolgensma, que tem como alvo uma doença neuromuscular. Então, em 2017, nós temos a aprovação desta terapia génica que consegue restaurar parte da visão, não é que consiga restabelecer a visão completa e perfeita, mas consegue fazer com que jovens adultos que estavam a avançar para uma cegueira completa voltem a ter uma visão parcial. Mas o mais importante é que as autoridades reguladoras reconheceram as tecnologias que se usam para fazer terapias génicas como tecnologias seguras. E, portanto, é uma questão agora de tempo de ajustar essa tecnologia, que no fundo é sempre a mesma, é basicamente provocar modificações genéticas em vírus que são utilizadas como vetor para levar o DNA correto para dentro das células que têm o defeito. E, portanto, com esta tecnologia de base, que está reconhecida como sendo suficientemente segura, agora vai ser uma questão de tempo e, neste momento, já existem na pipeline cerca de 700 investigações no sentido de criar terapias para outras tantas doenças. E eu queria chamar a atenção que, da parte do público, dos cidadãos, há cada vez mais uma percepção muito atualizada destas inovações terapêuticas, e eu lembro que mal tinha sido aprovada a terapia génica para a atrofia muscular espinal nos Estados Unidos em 2019, e aparece em Portugal um casal que teve o azar de ter uma filha, uma bebé, que é a bebé Matilde, e que está viva hoje, graças ao tratamento. A bebé Matilde é uma destas crianças que nascem, uma em cada 6.000 ou uma em cada 10.000 crianças que nascem com esta terrível doença neuromuscular que era, até esta inovação terapêutica, que era necessariamente fatal, e que agora temos este medicamento, que é uma terapia génica, que com uma única injeção se consegue restabelecer a informação genética necessária para a manutenção de uma função que ainda não é perfeita, mas que já é muito significativa das células nervosas destas crianças. E eu chamo aqui a atenção do custo que tratar uma criança com esta terapia custa 2 milhões de euros. É neste momento o tratamento mais caro que foi desenvolvido, e eu relembro que isto vai ser uma de muitas terapias génicas que vão chegar inevitavelmente, porque elas já estão na calha. E depois também queria falar-vos de um outro tipo de terapias que está muito próximo das terapias génicas, mas que é uma terapia orientada para a molécula de RNA. E, na verdade, a primeira destas terapias de RNA teve também como alvo a atrofia muscular espinal.
Porque o que acontece é que a mutação que provoca a atrofia muscular espinal está localizada no gene chamado SMN1. Mas nós temos nas nossas células um outro gene muito parecido com o SMN1 que se chama o SMN2. Só que o gene SMN2 não consegue produzir uma molécula de RNA que seja capaz de dar origem a uma proteína não funcional. Mas o que os cientistas descobriram foram maneiras de manipular, de intervir ao nível do RNA, de forma que agora o RNA SMN2 manipulado consegue dar origem à proteína funcional. A primeira destas manipulações sobre o RNA foi aprovada em 2016 e há milhares de bebés tratados em todo o mundo com esta terapia e a melhorar consideravelmente. Aliás, eles já não estariam vivos, a maioria, se não tivessem sido tratados. E já este ano foi aprovado uma outra terapia que tem a grande vantagem de poder ser tomada oralmente. As outras terapias têm que ser injetadas. A grande diferença entre esta terapia oral é que tem que ser repetida, porque as moléculas de RNA vão sendo feitas e, portanto, nós temos que ir corrigindo as moléculas de RNA que vão sendo feitas ao longo do tempo. A terapia génica é muito mais cara, mas em princípio basta uma única terapia para durar e o efeito do tratamento dura anos. Também vos queria trazer aqui o exemplo de uma outra terapia de RNA que já está a ser utilizada em doentes portugueses e que tem como alvo uma outra doença genética que é bastante frequente em Portugal, que é conhecida em Portugal como a doença dos pezinhos. É uma doença que também afeta o componente neuromuscular, portanto as pessoas vão perdendo capacidade de controlar os seus músculos. E neste caso temos outra vez uma mutação num gene que causa a doença, mas neste caso, em vez de faltar a proteína, o que a mutação provoca é uma proteína com propriedades anormais. A proteína forma agregados e deposita-se dentro das células e é esta proteína anormal que causa a doença. Portanto, aqui o objetivo é destruir a formação da proteína normal. Como é que se está a conseguir fazer isto? E temos tratamentos já aprovados e, como eu vos disse, a ser usados na clínica. Vamos atuar ao nível do RNA e vamos degradar, vamos destruir o RNA que codifica a proteína anormal. E sem RNA não há formação de proteína anormal e os doentes recuperam. O que eu vos disse até agora são maneiras, digamos que paliativas de atuar em células onde existe um gene mutado, mas na verdade a última fronteira vai ser sermos capazes de corrigir ao nível da molécula de DNA que está dentro das nossas células, corrigir a mutação. Isto ainda não se está a conseguir fazer, mas estamos lá muito perto e eu gostava de lembrar que este ano o Prémio Nobel da Química foi atribuído a estas duas investigadoras, a Emmanuelle Charpentier e a Jennifer Doudna, que foram pioneiras em adaptar uma tecnologia genética chamada o sistema CRISPR-Cas9, que é capaz de fazer esta edição, esta modificação de determinadas bases num gene dentro das nossas células e assim corrigir, em vez de estarmos a atuar na informação após o gene, vamos atuar exatamente na causa da doença. Eu disse-vos que ainda não há nenhuma aplicação clínica, mas estamos muito perto e em 2020 foi aprovado um ensaio clínico, outra vez para uma doença genética que causa e era uma perturbação num gene que não podia ser corrigido com a estratégia já mais convencional da terapia génica e pela primeira vez este é o primeiro ensaio clínico onde se está a usar
a tecnologia da edição génica com CRISPR num doente, nas células de um doente, para fazer a correção. Portanto, este é o admirável mundo novo que vai chegar à realidade clínica amanhã e depois da manhã. Falei-vos de doenças genéticas, mas também não queria deixar de vos chamar a atenção que a medicina de precisão e estes avanços biotecnológicos estão também a acontecer no cancro, e queria aqui prestar uma homenagem a estes dois investigadores, o Uğur Şahin e a Özlem Türeci, que foram os pioneiros na ideia de criar vacinas de mRNA e que, como sabem, estão na base da vacina da Pfizer e também na vacina da Moderna. Eles foram os pioneiros da ideia de criar vacinas de mRNA e, na verdade, a ideia deles inicial não era fazer vacinas contra doenças infecciosas, era fazer doenças de RNA para doentes com cancro. E a ideia deles, que foi posta em prática, e há ensaios clínicos com ensaios muito promissores, é esta, a fazer um levantamento de todas as alterações moleculares que ocorrem num determinado tipo de cancro, porque sabemos que cada cancro é um caso, e com recurso à inteligência artificial, porque as alterações moleculares que ocorrem no cancro são imensas, e, portanto, à medida que nós temos cada vez mais tecnologia para identificar alterações, precisamos da inteligência artificial para identificar quais as alterações que são mais relevantes para podermos atuar. E a seguir o que eles fizeram foi sintetizar no laboratório RNAs artificiais que são portadores da informação que codifica estes antigénios específicos do tumor. E agora estes RNAs são injetados no doente, tal como agora se faz a injeção do mRNA que codifica a proteína spike do SARS-CoV, e o sistema imune é desta forma estimulado a reagir especificamente contra as células daquele tumor. Como vos disse, os ensaios clínicos que estão em curso têm resultados muito promissores, e isto vai ser mais outra realidade que vai certamente chegar à clínica muito em breve. Portanto, eu gostava de terminar com estas grandes mensagens. A área da biotecnologia está em franca expansão. Vamos ter um grande número de novos tratamentos inovadores a chegar aos nossos hospitais. Vai ser fundamental a adaptação e a criação de equipas interdisciplinares para fazer o tratamento, a seleção primeiro, depois a administração do tratamento e a monitorização destes doentes, porque estes tipos de tratamento são tão inovadores que exigem serem acompanhados por várias especialidades médicas. E depois vamos ter, obviamente, o desafio do preço, que vai ser um grande desafio no início, mas que eu acredito que à medida que estas tecnologias se vão tornando mais genéricas, posso usar esta imagem, com certeza que os preços vão diminuir, mas no amanhã vamos ter este grande desafio, que é como os sistemas de saúde vão lidar com os preços extremamente altos destas inovações terapêuticas. E com isto termino. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Maria Fonseca. Tivemos três magníficas apresentações, três brilhantes apresentações, que são, no fundo, três abordagens diferentes, embora complementares, da importância da tecnologia, da inovação e do conhecimento nesta revolução de uma nova cultura dos cuidados de saúde. Agradeço à professora Daniela Seixas, ao professor José Carlos Nascimento e à professora Maria do Carmo Fonseca as brilhantes apresentações que fizeram. Tenho indicação de que não temos espaço
espaço nem tempo para a colocação de questões e, portanto, resta-me terminar este painel, encerrar este painel, agradecendo uma vez mais as apresentações que foram feitas, agradecer à PDH o convite mais uma vez e fundamentalmente, felicitar a direção da PDH pela persistência, pela resiliência da realização de um congresso como este, projetado num outro tempo e com uma outra expectativa e que, não obstante a alteração dramática das circunstâncias, o pôde manter. Os meus parabéns, muito obrigado pelo convite, foi uma honra estar neste painel. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Obrigado.